Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo a história da Igreja Católica. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o padre Sandro Brandt, que tem mestrado em História da Igreja. Padre, no bloco anterior a gente falou dos primórdios da Igreja, que na época não era chamada de Igreja Católica. Na realidade, a religião era conhecida apenas como cristianismo, ou seja, os seguidores de Cristo. E nós tivemos, no século IV, uma posição muito interessante por parte do Império Romano, que até então vinha perseguindo os cristãos. Os imperadores assumem o cristianismo como religião oficial do Estado. E isso é muito curioso porque o Império Romano já estava em decadência no Ocidente, não no Oriente. E no Ocidente o Império Romano cai menos de 200 anos depois, que assume o cristianismo como religião oficial do Estado. Isso. Mas a Igreja fica. Não vamos falar do Império Romano do Oriente, porque esse só vai cair 1000 anos depois. Sim. Agora, no Ocidente, o Império Romano cai e fica, então, a Igreja Católica. É nesse momento que surge a Igreja Católica, como nós a conhecemos? Justo. A questão da Igreja nascente, nós podemos dizer que a Igreja ela começa a se organizar hierarquicamente lá nos primeiros séculos, né? Mas ela se afirma, se afirma e se impõe quando o Império do Ocidente deixa de existir. E aí, aquelas comunidades que eram regidas pelos seus presbíteros, que elegiam os episcopos para determinado território, então se organiza no Ocidente como a Igreja hierárquica, institucional, né? E esta Igreja, como você bem pontua no início do bloco, esta Igreja, então, ela assume o papel de tutora e mantenedora da ordem no Ocidente quando o Império se desfaz, né? Então, a Igreja que naquele período de transição do século IV, V e VI, quando ela se assume o papel, ela começa a se voltar não mais para os cidadãos romanos, porque esses basicamente já, por ser cidadão, tinham a religião cristã como sua religião oficial, mas ela volta-se então para aqueles que estavam invadindo os territórios, chamadas invasões bárbaras, né? Se é que nós podemos afirmar categoricamente que houve uma invasão bárbara, porque houveram várias invasões, né? E então a Igreja começa a voltar o seu olhar dos seus ministros, das suas comunidades, para esses povos considerados bárbaros e que passam a ser cristianizados. Então a Igreja começa, nesse período, a formação do Estado Pontifício, né? No chamado Estado Pontifício, que vai do ano 753 até o ano de 1870, quando cai, depois da guerra como marco a guerra franco-prussiana e a formação do reino da Itália, né? Com Vittorio Emanuele II, né? Que invade Roma depois do ano de 870. Mas neste período de praticamente 1000 anos, né? A Igreja no seu território se organiza estruturalmente. E aí, no período da Idade Média, nós temos várias ascensões de vários papas, deposição de papa, transferência do território da sede da Igreja de Roma para Avignon, na França, e depois novamente o retorno da Igreja. Então, neste período bem conturbado, chamado Idade Média, nós vamos ter uma série de organizações, e começa então a se organizar, por exemplo, a Cúria Papal, né? Nós vamos ter, neste período, desde o início da Igreja até o ano que nós vivemos hoje, né, 2020, nós vamos ter 266 papas na história, né? Então, neste período que nós temos da Idade Média, ali onde que a Igreja assume como Estado, né, como a tutora da ordem, ali os papas não vão ser só chefes de uma religião, eles vão ser monarcas absolutos e vão ter um Estado, um território, vão cobrar as suas taxas, os seus impostos, vão ter um exército para combater, né? Vamos ver o exemplo de Pio VII quando combate os mouros que estavam para invadir a Itália, né? Ele faz frente na grande batalha uma batalha marítima que bloqueou a Maomé de invadir, né, os mouros de invadirem a Península Itálica, né? Então nós vamos ter uma série de fatores que vão contribuir para a solidificação do Estado Pontifício e para muito mais do que somente o Estado como território, mas também da figura do Papa como chefe, um monarca absoluto. Algumas pessoas que nos ouvem agora podem achar isso estranho, né? Porque quando
entra o século XX, o fato é que o Papa não tinha mais território. O senhor falou da unificação da Itália. As pessoas olham para o mapa da Europa hoje e acham que a Itália sempre foi daquele jeito, mas não. Era um montoado de pequenos reinos, né? E no meio havia o território do papado. Era um território grande, inclusive. Muito grande. Que pegava quase todo o miolo da bota. Justamente. Né? Porque o mapa da Itália forma uma bota. E quando a Itália é unificada, o rei dos reinos do norte, lá, Vítor Emanuel II, se não me engano é de Piemonte, ele unifica a Itália e invade o território do papado e toma o território do papado. Isso só é resolvido, por incrível que pareça, por Benito Mussolini, que cria o Tratado de Latrão em 1929 e com isso cria o Estado do Vaticano como a gente conhece hoje. Justamente. Né? Que é um território pequeniníssimo. É o menor estado do mundo. Né? Então, eu nem sei quantos quilômetros. A cidade-estado. Eu não tenho presente agora a dimensão territorial, mas é a menor cidade-estado do mundo. Acho que é menos de 2 quilômetros quadrados ou algo parecido com isso. O fato é que isso só é resolvido quase 30 anos depois de ter começado o século XX. Esse impasse com a igreja e o governo italiano. Ou seja, a igreja perdeu todo o seu território, mas não perdeu sua influência. Justo. E essa influência foi construída, o senhor mesmo falou, por um período conturbado, onde a igreja tem que fazer o papel de um Estado. Esse papel de Estado acaba criando mais atritos ou soluções, porque numa determinada altura, por exemplo, surge Lutero, Martinho Lutero com o luteranismo. Depois, João Calvino com o calvinismo, e esses dois dão início, então, às religiões evangélicas que hoje tem N denominações mundo afora. Para combatê-los, vêm os jesuítas. Então, assim, padre, foi bom ou foi ruim para a igreja ter tanto poder durante tanto tempo? Na verdade, eu acho que a avaliação do certo, do errado, do bom, do ruim, quando nós avaliamos a história, esse é um critério que a gente deve colocar à parte, né? Porque, de certa forma, a igreja, ela sofreu com isso, um descrédito, né? Teve um descrédito porque, de certa forma, em alguns momentos, os papas que assumiam o cargo tinham uma postura mais faustosa, né, de manter o status quo, e por isso cobravam os tributos e impunham as suas normas, e muito mais do que uma experiência religiosa passou a ser uma luta pelo poder, né? Tanto que nós vamos ver na Idade Média tem um período da história que existe uma briga entre os imperadores e o Papa por causa do poder das investiduras, né? Chamado até o período da luta das investiduras, né? Que depois com Gregório VII, ele faz um documento chamado Dictatus Papae, e que ele coloca a autoridade do Papa acima de qualquer reino, daí nós temos ali uma tradição que chama da Tríplice Coroa, tanto que essa Tríplice Coroa que o Papa usava foi abolida com Paulo VI, né? Agora, no ano de 72, 73, foi abolida, que era chamada a tiara papal, que tinha 3 coroas na papa, né? na mitra do Papa. Então esta Tríplice Coroa data lá do século XII, XIII, né? Quando, através de um documento, de uma bula papal, se datava então que o Papa está acima de qualquer poder. E isso, de certa forma, causou uma certa indisponibilidade, e que depois, no século XVI, você pontuou muito bem, vem Lutero, dizendo por que da igreja cobrar tantas taxas para manter a faustosidade, né? E nós sabemos que Roma hoje é o que é, centro cultural, por causa dos papas. Transformaram, queriam resgatar a beleza cultural daquilo que era o Império Romano, por isso queriam manter e por isso se cobrava. Então nesse aspecto foi negativo. Por outro lado, tem um aspecto positivo, porque a igreja faz uma reflexão se realmente era necessário. E você citou Lutero, mas no século XII nós temos um personagem que é magnífico na história da igreja, que é Francisco. Francisco de Assis. Francisco de Assis, que vem no século XII com este intuito de reformar a igreja. E diz, né, os históricos de São Francisco, diz, quando ele está diante do crucifixo de São Damião, o Cristo fala com ele e diz: reforma a minha igreja. E ele pensa que é o templo material, mas é a reformar a pessoa, a estrutura, o jeito. Tanto que os papas da época se sentem tocados por causa desse homem que faz uma opção por Cristo. E isso gera dentro da igreja uma reflexão, que depois lá no século
XVI, com Lutero, que vem fortemente contra as indulgências, contra a cobrança das indulgências, porque as indulgências eram cobradas para reconstruir a basílica que nós conhecemos hoje, a Basílica de São Pedro, né? Então Lutero, que coloca-se diante de um bivio, né? de uma encruzilhada. Ele diz assim, se seguirmos por aqui, a tendência é nós acabarmos, mas se nós reformarmos, e aí a igreja dá uma resposta com o Concílio de Trento, que é um concílio doutrinal e disciplinar, e que começa a colocar ordem na casa, dizer, olha, o Papa tem o seu papel, os padres têm o seu papel, os bispos têm o seu papel, e vamos começar a organizar aquilo que... Depois, é claro que os aspectos positivos, tudo desse período é a reflexão que se faz, né? E que hoje, graças a Deus, nós temos o Pontífice, o Papa Francisco, que procura fazer uma reflexão mais evidenciada daquilo que realmente, um resgate daquilo que realmente é a igreja nos seus primórdios como cristianismo. O senhor falou de Francisco de Assis, a gente falou de Lutero, que acaba forçando a igreja a tomar algumas posturas reflexivas, mas também não dá para esquecer de João 23. Justamente. E do Concílio Vaticano II, para encerrarmos o bloco. Sem dúvida. Esse, para mim, é um dos personagens mais iluminados do século XX, né? Um homem que nasce numa região da Itália de muita pobreza, que depois se torna padre, inclusive era doutor em História da Igreja, né? Foi um núncio em diversas regiões, especialmente no período durante a Segunda Guerra Mundial, foi núncio numa região onde os nazistas faziam muita força. Então, este homem que tem uma experiência muito grande de vida e depois foi núncio em Paris, né, a capital da França, né? Então este homem que tem essa vasta experiência diplomática e ao mesmo tempo histórica e conhecimento de causa, ele chega a ser eleito Papa, e quando é eleito Papa, no ano de 59, no dia 25 de janeiro, faz um anúncio de que a igreja precisa ser arejada, né? Ela precisa refletir um pouquinho sobre a sua ação, que ainda é muito magisterial, muito nos palácios, né? A igreja precisa sair desses palácios e ir ao encontro do povo. Essa leitura conjuntural que João 23 faz, e hoje santo, né? São João 23, ao anunciar o concílio e propor, acima de tudo, que esse concílio não seja mais dogmático, mas que seja pastoral, que a doutrina, os dogmas da igreja já estavam todos praticamente estabelecidos, né? No conjunto da história da teologia, da história da doutrina. Mas ele fala, agora nós vamos pegar este cabedal cultural, teológico, doutrinal que nós temos e vamos transformar isso em ação pastoral. E depois, no meio do concílio, esse homem veio a falecer, mas depois vem uma figura, um ícone, né, para nós do século XX, que é Paulo VI, que dá continuidade com toda a coragem e leva a cabo o Concílio Vaticano II, sofrendo as consequências das mudanças pastorais que tiveram e que depois, no ano de 72 e 73, já seguindo o rastro, a luminosidade desse Concílio Vaticano II, ele começa a propor as primeiras reformas, né? A reforma da Cúria Romana, a reforma dos cultos, da doutrina, da própria liturgia, né? Trazendo a liturgia à língua vernácula. Então isso, para nós, é um grande marco. Depois nós temos as figuras de João Paulo I, que foi um Papa icônico, né? 33 dias no pontificado, e depois veio João Paulo II, que ficou todos esses 25 anos, 26 anos no pontificado, e que abriu as portas para nós, que foi o nosso Papa, né? O Papa da nossa idade, e que hoje agora temos essa figura carismática e muito próxima do povo, que é o Papa Francisco, que inclusive é latino-americano, o primeiro Papa latino-americano da história. Padre Sandro Brandt, obrigado pela sua presença hoje aqui. O assunto é muito vasto, mas o senhor conseguiu, acredito, dividir informações muito importantes para a reflexão de todos que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e aconselho a todos a continuarmos nessa luta para esclarecermos não só a nossa fé, mas esclarecer a nossa mentalidade para podermos dar uma resposta aos desafios que temos. Novamente, muito obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.